Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, o Senhor vem nos ensinar a dialogar com Ele na sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho eu considero que ele está dividido em duas partes. A primeira que nós vamos falar é a respeito do que falar com Deus. Deus sente saudade de todos nós. Deus quer dialogar com todos nós. A própria palavra de Deus nos fala no dia de hoje que Deus, muito antes que nós pensemos no que vamos pedir a Ele, no que vamos conversar com Ele, Ele já sabe de tudo. Mas Deus quer ter um diálogo. Deus quer ter essa conversa com um amigo. Deus sente saudade de todos nós e Deus quer estar perto de nós. Então Ele quer, através de um diálogo entre o homem e Deus, entre nós e esse Deus, que nós possamos conversar com Ele. E Ele nos alerta que nós não utilizemos muitas palavras. Tem pessoas que acham que para rezar, principalmente quando se reza em público, tem que se usar palavras bonitas. Há uma história que exemplifica muito bem essa situação. Havia um homem muito simples, que trabalhava na roça. E todos os dias, antes dele ir trabalhar, ele pegava as suas ferramentas, entrava dentro da igreja, ajoelhava na frente do sacrário e dizia assim: Oi, Jesus, aqui é o Zé. Se levantava e ia trabalhar. Todos os dias ele fazia a mesma coisa, entrava na igreja, se ajoelhava na frente do sacrário e dizia: Oi, Jesus, aqui é o Zé. Um belo dia, aquele homem adoeceu e ele estava já um certo tempo, um certo período no hospital, quando uma enfermeira chegou para ele e falou assim: Ô, seu José, o que acontece porque ninguém vem aqui visitar o senhor? E ele diz assim: Claro que vem, eu recebo visita todos os dias. E ela disse: recebe? E quem vem visitar o senhor? E ele disse: Jesus vem me visitar. E ela, com um ar de deboche, disse: vem. E o que ele fala com o senhor? Ele chega aqui no meu quarto e diz assim: Oi, Zé, aqui é Jesus.
Então, queridos irmãos e irmãs, por mais simples que seja o nosso palavreado, Jesus é nosso amigo e ele sabe de tudo. Então, ele quer se comunicar com um amigo. Como nós vamos falar com Jesus? Como nós conversamos como um amigo. Senhor, estou passando por isso, por aquilo outro, estou necessitando disso, daquilo outro. Senhor, me ajude a combater essas situações na minha vida. Senhor, me ajude a combater essas dificuldades. Me mostre o caminho, Senhor. É assim, é um diálogo simples de uma pessoa normal para outra pessoa. Só que essa pessoa é Deus e esse Deus sabe o que você tem dentro do seu coração. Então não precisamos inventar palavras. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus hoje, Jesus vem nos ensinar a rezar. E a oração mais conhecida de todos nós, que é a oração do Pai Nosso. Uma oração que nós fazemos, infelizmente, quase que automaticamente. Mas que a gente possa, no dia de hoje e daqui para frente, rezar pausadamente e meditar parte por parte dessa oração maravilhosa e completa da nossa vida, que é a oração do Pai Nosso. Então, queridos irmãos e irmãs, converse com Jesus, fale com Jesus, e para agradecer, para pedir, para colocar a nossa vida, Jesus nos ensinou uma oração completa, uma oração linda, que é essa oração do Pai Nosso. Mas ele também vem nos chamar a atenção para um ponto crucial, específico, e que nós temos que aprender muito. Perdoai-nos as nossas ofensas. Queremos que o Senhor perdoe as nossas ofensas. Mas aí continue, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será? Estamos na época do será, né? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que eu estou perdoando? Será que eu tenho um coração puro, que eu consigo dar o perdão às pessoas? Será que alguém que me peça perdão, eu consigo dar esse perdão? Será que uma pessoa que me fez mal, mesmo que não me peça perdão, será que eu consigo perdoar essa outra pessoa? Isso vai fazer mais bem a mim do que a outra pessoa. Às vezes carregamos uma raiva, um ódio dentro da gente, estamos fazendo mal ao nosso coração, ao nosso convívio com Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus hoje nos ensine a ter um diálogo com Deus e nos ensine a perdoar aos nossos irmãos. A quem nós perdoamos, o Senhor também vai nos perdoar. Se nós não perdoarmos, queridos irmãos, a porta do inferno estará aberta. Então, amoleça o seu coração, amance o seu coração. Tenha um coração humilde, um coração bondoso, um coração que mesmo que traga muitas cicatrizes, mas que seja um coração que seja capaz de perdoar. Que nas nossas orações, que nós sejamos capazes de pedir ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo trabalho daquelas pessoas que nos ofenderam, que são uma pedra no nosso sapato. Que nós possamos, ao invés de ter vontade de torcer o pescoço dessas pessoas, que nós possamos colocar o nosso joelho no chão e pedir a Deus que proteja a vida delas e que faça da nossa vida e da vida dessas outras pessoas que precisamos dar o perdão, que nós possamos pedir a Deus que transforme a nossa e a vida dessas pessoas em pessoas boas, de um coração humilde e de um coração bondoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique na paz do Senhor. Um excelente dia a todos.